Glória a Jesus. Meus irmãos, que coisa boa é nós cantarmos ao Senhor com alegria, podermos orar com fervor. Esses são sinais de que ainda há vida espiritual em nossa vida. E nessa noite, meus irmãos, Deus já tem movido os nossos corações, e aquilo então que nos falta, que é o ouvir da palavra de Deus, este agora é o momento. Abramos a palavra do Senhor, no Evangelho de Gênesis, capítulo 12, em Gênesis capítulo 12. Meu Deus, obrigado, Senhor. Jesus, obrigado. Irmãos, vocês são uma bênção, amém? Gênesis 12, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo-chave, a qual eu estarei, de todo aquilo que Deus quer falar, estar nele já, é o versículo 12, que diz: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Amém? Vamos orar agora? E nesta oração, seja, por favor, eu sempre falo isso, meus irmãos, eu sei que eu agrido as pessoas com as minhas palavras, e é muito ruim, eu peço perdão, amém? Se eu agredir alguém, mas seja honesto. Quando você orar agora, você só ore se você de fato crer. Não ore por brincadeira não, viu? Ore só se você crer. Eu quero que você ore, dizendo: Senhor, eu quero entrar no teu rumo, para que eu seja esta bênção, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, eu preciso tanto, ó Deus, de Ti hoje à noite, para explicar esta verdade. Trata comigo, Senhor, segundo a Tua graça, me esconde na cruz de Teu Filho, faz com que meu coração sinta, ó Deus, o pulsar do Teu, e pelo Espírito, que no abrir e fechar de minha boca, possa levar, ó Deus, aos corações de todos que estão aqui, a verdade doce do Evangelho. Em nome do Teu amado Filho, faz com que esta noite possamos tomar decisões firmes, e saiamos daqui, ó Deus, no rumo certo, ó Pai, trilhando a carreira certa, pisando, ó Deus, o caminho correto, de sermos uma bênção, não somente para os nossos, mas para toda esta terra. Pai, debaixo da Tua autoridade e poder, essa noite venha sarar os nossos corações, fazendo com que nossa vida volte, meu Pai, a ter, ó Deus, a motivação, a força e a perseverança que precisamos para vivermos melhor para Ti, Te agradando e recebendo de Ti aquilo que Tu queres. É o que Te pedimos, crendo exclusivamente, Pai, somente em Ti, porque Tu és o nosso bem maior, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, há alguns domingos atrás, nós começamos uma série de exposições da Bíblia Sagrada, de explicações da Palavra de Deus, que tratavam sobre o que fazer, meus irmãos, quando tudo foi difícil para nós este ano. Deus falou comigo e nós começamos a meditação no livro dos Reis, quando Deus traz a nós aquela palavra, meus irmãos, que muito me humilhou, muito quebrantou o meu coração, porque naquela passagem Deus envia o profeta Elias para ele se hospedar na casa de uma viúva, e aquela viúva creu na palavra de Elias. Só que aquela viúva nem crente era, e nem do povo de Deus era.
E ela creu, mestre Geazi. E nós não passamos nem 10% do que aquela mulher passou. A pandemia não é nada diante daquela seca em Israel. E muitos enfraqueceram na fé e são cristãos. E uma mulher, meus irmãos, que nem relacionamento com Deus tinha, ela conseguiu crer. E muitos estão descrendo na palavra de Deus. E naquela noite poderosa, Deus nos convocou a crer um pouco mais. A crer quando tudo parece impossível, a nós continuarmos confiando somente no caráter do nosso Deus. No outro domingo, Deus pontuou para nós, meus irmãos, que nós tivéssemos mais entrega na sua presença. Que nós nos lançássemos mais em Cristo. E agora, meus irmãos, Deus chegou no momento agora dele trabalhar conosco algo muito importante, que eu acho que é justamente aquilo que nós precisamos, para sairmos daqui, não somente com a convicção de que nós temos Deus, mas a convicção, meus irmãos, transformada em ações, de nós vivermos as bênçãos de Deus para as nossas vidas, pois o tempo que nós estamos vivendo é um tempo totalmente diferente de tudo o que eu, como pastor, e embora eu só tenha 13 anos de pastorado, eu tenho vivido. Hoje, meus irmãos, eu me deparei com uma determinada pessoa que disse para mim que estava voltando para a igreja católica, que ela voltou para se congregar na igreja em que ela nasceu. Automaticamente, meus irmãos, meu coração se entristeceu, mas eu não forço ninguém a nada. Eu sou muito simples naquilo que eu quero ser. Eu não preciso ser alguém que domina a fé de ninguém, porque a fé não é minha, a fé é de Cristo. E ela então falou comigo, pontuou, meus irmãos, e eu disse, amém, minha querida, que Deus te abençoe. Mas eu fico então com uma pergunta hoje para fazer para nós. Qual é o rumo que nós estamos trilhando? Nós somos capazes de estar aqui hoje à noite, cantando deste jeito, louvando ao Senhor com esta força, mas ao mesmo tempo nós não temos certeza da chegada, de como nós chegaremos até o final, de como é que nós finalizaremos a nossa carreira, ou nós temos convicções como Paulo, que disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. É necessário que nós de fato repensemos o rumo que nós estamos trilhando, porque todos nós que estamos aqui, a começar por mim, o principal dos pecadores, eu também desejo ser abençoado por Deus, eu também quero crescer espiritualmente, e se Deus quiser, eu também queria poder crescer materialmente, eu queria poder morrer e deixar uma casa para o meu filhinho. Então eu também desejo as bênçãos de Deus, porque não é pecado querer nenhuma bênção. Mas a questão é, o que de fato eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos diante desta caminhada e como nós temos vivido para com Deus? Porque quando as coisas começarem a ficar difíceis, quando os nossos pecados vierem à tona, quando a sua sequidão, quando a sua incredulidade, quando o seu pecado, quando o meu pecado, a minha incredulidade, quando o nosso pecado vier à tona. Porque, meus irmãos, nós somos muito fáceis de se iludir pela vida. Pessoas se iludem por um relacionamento, se iludem por uma bênção material, se iludem. E Deus vai sempre sendo colocado em segundo plano. Nós temos sempre um peraí, agora não, estou ocupado, Senhor, estou engajado aqui, já eu te atendo. Nós temos muitas desculpas, ou nós não lembramos da grande parábola que Jesus contou quando disse que um homem foi fazer um banquete e disse, ide aos convidados, e um deles assim, comprei uma junta de jumentos e vou olhar. A mentira, quem é que compra um negócio sem olhar, gente? Tem quem compra um negócio sem olhar? E ele comprou e disse, peço-me que tu me tenhas por escusado. Nós somos assim, esta é a nossa natureza,
Quando se trata de Deus, quando se trata de ouvir a voz do Senhor, quando se trata de se estreitar um relacionamento com Ele, quando se trata de buscá-lo, de desejá-lo, de amá-lo, há uma trave dentro de nós que não quer ser rompida. Mas na hora da nossa precisão, na hora que o nosso filho está no mundo da droga, na hora que acontece algo com a nossa família, uma enfermidade, nós movemos céu e terra, profeta, campanha, tudo que for, para dizer: Senhor, age em meu favor. Somos ou não somos assim? Mas essa noite, meus irmãos, não é por este caminho que nós vamos seguir. Há um caminho melhor para nós. Há um caminho melhor para você. Há um caminho, meus irmãos, que ele não é fácil, mas ele é maravilhoso. E este caminho começa, meus irmãos, aqui, na história do pai da fé, o grande profeta Abraão. Olha o que o texto então diz, verso 1. Somente 3 versículos hoje à noite. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fazia antes de ouvir a voz de Deus? Quem era este Abraão, que logo depois Deus mudará o seu nome? Quem é este homem por trás dessas palavras? No livro das Crônicas já nos diz que ele era amorreu, que ele era alguém que adorava os ídolos, que ele prestava reverência à lua, ele não tinha conhecimento de Deus. Mas Deus, Ele tem um jeito correto de trabalhar em nossa vida, que é o jeito dele. Quando nós lemos a Bíblia, a partir do Gênesis 1 até o Gênesis 11, nós vemos, meus irmãos, Deus criando o mundo para a sua glória, e aí vem o pecado e arruína todas as coisas. E aí a Bíblia nos diz que a partir do capítulo 5, a morte começou a reinar. Começou a reinar. Fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Fulano de tal viveu 100 e tantos, morreu. E a morte, e termina sempre assim, e morreu. E morreu, e morreu. Mas agora, o texto de Abraão, meus irmãos, é algo totalmente o contrário. Queridos, Deus hoje, Ele pode mudar o jeito que você está vivendo ou não? Pode. Abraão vinha nesta mesma linha. Ele ia morrer sem Deus. Ele ia morrer sem ter relacionamento com o Senhor. Mas olha o que o texto diz, que Deus disse a Abraão. Num belo dia, nós não sabemos quando, que horas foi, como foi. O que nós sabemos é que Moisés quer colocar algo em nossa mente que às vezes nós não vimos agora. Mas eu lhe direi, esta passagem, e Deus disse, aquilo Vaiomer Elohim, quando Deus fala, quando Deus diz alguma coisa, é extraordinário. Porque o Gênesis começa dizendo que o mundo era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo. Assim era a vida de Abraão. Não tinha forma, era vazio. Havia trevas sobre a sua vida. Ele não conhecia Deus. Ele andava na escuridão. Mas aí a voz de Deus chegou até ele. Não porque ele merecia. Ele não era pai da fé. Ele era mais um pagão. Um homem que amava o mundo. Mas Deus escolhe aquilo que o mundo despreza para salvar, e Deus então chega a Abraão, a sua voz vai até Abraão, e Abraão escuta a voz do Senhor dizendo, Abraão. Meus irmãos, Deus chama hoje à noite pelo nome. Qual é o seu nome diante de Deus? Quem você é diante do Senhor? Porque a voz de Deus vem até a sua vida. Deus não quer ter, irmãos, entenda, Deus não quer ter um relacionamento de qualquer forma com você. Ele quer saber de fato. Mas, irmãos, Deus, Ele escolhe as nossas vidas. Ele chama-nos de onde nós estávamos. Ele cria forma. Ele organiza o nosso mundo, Ele tira as trevas e coloca a luz em nossa vida. Deus está chamando Abraão, porque Ele quer organizar a vida de Abraão, porque de Abraão vai vir o Messias. E olha o que então o texto nos diz,
sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão aqui tem duas coisas difíceis que ele tem que fazer. Primeiro, ele tem que sair do convívio do pai, dos seus familiares, que era algo importante naquele tempo. Não era como agora que você pode morar num condomínio fechado e sua mãe mora bem ali. Não, aqui não. Aqui tem que ser longe, distante. E quanto menos gente, pior, porque você tem os nômades, eles podiam, uma gangue daquela época, podia passar e ver você sem guardas, que não tinha naquela época. E poderia então devastar você. Então sair de perto das pessoas é entrar numa zona de risco. É sair de fato da proteção. E Abraão tem que fazer essa decisão. E ainda, meus irmãos, a outra que é difícil. Deus nos pede, assim como pede Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, ele não toma Abraão e diz, Abraão, vem cá, feche seus olhos, anda aqui comigo, vai lá na terra, aí mostra, tudo isso aqui vai ser teu, pronto, agora fecha teus olhos, volta, para ele não saber o caminho. Não, Deus chega e diz, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Meus irmãos, isto aqui que Abraão faz é de fato fé. Porque, meus irmãos, eu duvido que você atravesse a Godofredo Maciel 5:30 da tarde, de olhos fechados, e eu levando você assim pela mão. Tu vai, mexe comigo? Vai lá nada. Você sabe que é uma avenida perigosa, você sabe que você pode errar, eu posso tropeçar, cair e os carros nos pegarem. Certa vez, meus irmãos, eu estava no Rio Grande do Norte, lá em Natal, e tem uma avenida chamada Bernardo Vieira, e eu, meus irmãos, matuto, né, do Ceará, lá de Camusim, meus irmãos, não sei nem andar direito no mundo, e eu me lembro que aquele mar de carro vinha descendo, e só tinha a faixa de pedestre nessa de mim, mas não tinha sinal. Eu digo, como é que passa? E eu foi que disse, de que lugar é matuto, não tem nem sinal. Aí quando lá vem uma criança, um jovenzinho assim, de uns 11 anos, 12 anos, ele só pisou aqui na faixa, levantou o braço e caminhou. A gente vai morrer. Os carros todos pararam. A educação do lugar. Amém? Irmãos, quando você caminha pela fé, quando você caminha com Cristo, quando você aceita o desafio de viver pela fé, quando você aceita o desafio de ser alguém que vai seguir os caminhos do Senhor, quando você agora olha somente para Cristo, o mar de carro pode querer passar por cima de você, mas a mão do Senhor vai estar lá, igual daquele garotinho, e tudo vai parar, porque é o Senhor quem está caminhando com você. Quando Deus chega para Abraão, Ele está pedindo a Abraão não alguma loucura, não é algo irracional, não é algo sem sentido. Quem está chegando para Abraão, meus irmãos, não sou eu, não é você, não é um governador, é simplesmente o Senhor de toda a terra, o governante maior, o arquiteto de tudo, aquele que sabe cada milímetro da nossa existência, que conhece como está o seu coração, como está o meu coração. Ele conhece as minhas tentações, as provações que eu passo, os pensamentos insensatos, as prudências que eu tenho. Ele sabe tanto de tudo, que Ele olha para mim e diz, Onésimo, pode caminhar comigo, porque eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu te levarei aonde eu quiser, se você decidir caminhar ao meu lado. E amados, é isto então que este ponto da história nos mostra. E agora, o versículo 2: e farei de ti uma grande nação. Irmãos, que promessa extraordinária. Só que você tem que compreender que este homem não tem filhos e a sua mulher é estéril. E aí começa o grande processo na história de Abraão. Ele chega a 100 anos, não tem mais o vigor, a força para produzir, e a sua mulher continua estéril. E o texto diz que havia uma promessa, e eu farei de ti
uma grande nação. Irmãos, existem promessas de Deus que elas dependem exclusivamente do seu estado espiritual, da sua condição espiritual. Deus condiciona. Ele disse: eu vou te dar isso e você vai fazer isso. E aqui ele amarra as suas promessas. Mas existem promessas que Deus simplesmente chega para você e diz assim: Geazi, eu farei e pronto. Deus pode falar: Geazi, faça isso aqui, mas ele tem uma palavra por trás, ele se compromete. E porque Abraão partiu, sem saber para onde ia, o texto de Hebreus vai nos explicar que Deus, que quando você jura por alguém que é maior que você, né? Por exemplo, se eu digo assim: Geazi, eu vou na sua casa, aí você diz: você não vai, pastor, juro pela alma da minha mãe, não é isso? Então o juramento é por alguém que é maior. Deus, ele não tinha por quem jurar, porque quem é maior que Deus? Ninguém. Aí ele diz o seguinte: eu juro por mim mesmo, farei de ti uma grande nação. Meu amado irmão, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Escute agora. Quais são os impedimentos para Deus engrandecer sua vida? O que está faltando em você para que você de fato seja alguém que vive a verdadeira prosperidade de Deus? E eu não falo aqui de algo material. Não estou falando de prosperidade, meus irmãos, financeira. Eu estou falando, meus irmãos, de uma vida que mesmo que o mundo tire tudo seu, existe algo em você, que mesmo que você comece de novo agora, você ganha tudo de volta. É aquilo que José tinha, que ele é colocado, meus irmãos, para servir na casa de Potifar. O texto diz que tudo era dele, estava em seu poder. Aquela mulher trama contra a vida de José e ele perde tudo, a posição. E ele vai para a prisão. Mas a Escritura diz que Deus se lembrou de José. E tudo quanto ele fazia, prosperava. Esta é a prosperidade que eu quero. Não a prosperidade do ter, mas a prosperidade de ser uma bênção de Deus nesta terra. É isso que a palavra de Deus está nos convocando. Para nós olharmos para nós mesmos e dizermos para nós: meu Deus, eu quero acabar com esse negócio de que eu estou bem um pouquinho, estou caindo, levantando, essa gangorra espiritual, que ora está em cima, ora está embaixo, que os eventos do mundo me machucam, que a política bate em mim, que se o dinheiro não chegar, tudo se acaba. Que a minha vida não pode, meus irmãos, de maneira nenhuma fugir do meu controle. Não é isso que é vida. Porque eu já lhe disse, no domingo passado, meus irmãos, foi tremendo, não, na terça, foi tremendo. Contei para vocês e repito agora para nós. Imagine dois jovens que se amam, se desejam, se querem. Eles acabam de casar e vão para Gramado. Vocês sabem onde é Gramado, né? É, esse lugar bonito aí. Vão lá para Gramado, vão lá para o Rio de Janeiro, vão lá para Londres. Vão curtir a vida, aproveitar a lua de mel. E meus irmãos, no quarto mês, ou então no primeiro ano, no segundo ano de casado, tudo vai bem. Eles se amam, tem dinheiro, carro bonito na garagem, um condomínio, meus irmãos, fica até melhor com eles lá. Mas de repente, numa das suas viagens para algum lugar, eles vão andar de cavalo e a moça cai do cavalo e fica paraplégica. Só mexe agora o pescoço. E aí eu lhe pergunto: este rapaz tem o dever de permanecer com ela?
Porque ela não vai mais lhe dar mais a mesma coisa. O sexo não é mais o mesmo. Não pode mais fazer os seus afazeres. A companhia mudou. Este rapaz deve deixá-la, porque agora ela não é mais a mesma. A felicidade não é mais igual a antes. O que é que ele tem que fazer? Ele tem o direito de desperdiçar sua vida com uma mulher que não pode ser mais mulher para ele? Ele tem o dever, perdão? E a resposta, meus irmãos, é que isso aqui não é uma história inventada na minha cabeça agora, não. Isso aqui foi verdade. Um grande homem de Deus, pastor, ele casou e a sua esposa, logo no início do casamento, foi atestada de Alzheimer. E ele via, dia após dia, sua mulher esquecer quem ele era e se tornar como uma criança. E ele permaneceu fiel a ela até o dia da morte. Você sabe como é o nome disso aqui? Amor. Não é esta sensação imoral que o mundo criou, não. Isto é amor. Tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Aí quando eu digo isso, você sente, meus irmãos, que agora o compromisso ficou claro. Mas é o que Deus espera de ti com relação a Ele. Porque nessa história aqui, entenda, os pregadores de hoje, meus irmãos, os falsos profetas de hoje e de amanhã, eles colocam na sua cabeça que você não deve ficar esperando Deus te abençoar, porque Deus frustra os teus planos, porque Deus faz isso. Só que entenda, o aleijado da história é você. É Ele quem te ama, mesmo sem tu poder andar. É Ele quem nos ama, e a graça nos ampara, nos vivifica, nos restaura, nos renova. É esta graça que está me fazendo andar novamente, é esta graça que me faz viver novamente. Eu não era meramente um aleijado, eu era um morto em delitos e pecados, até que Deus me chamou. Deus disse: Onésimo, volta à vida, e eu agora o amo com toda a força do meu coração. Nós precisamos entender aonde nós estamos nesse relacionamento. Aqui Abraão aceitou, e Deus então diz: farei de ti uma grande nação. O compromisso com Deus que você deve ter, meus irmãos, é de entrega total, porque o coração de Deus está totalmente em você. O compromisso de Deus não é de você ser perfeito, e o dia que você errou, Ele passou na sua cara, não. O nosso Deus já sabia de tudo. Ele já sabia que Abraão, em determinado momento da história, ele ia se deitar com Agar, pensando que ia cumprir a promessa. E Deus disse: não, não é assim não, meu filho. Suas consequências do seu pecado vai ficar, está aí até hoje, né? Mas ele disse: meu compromisso que eu tenho é com você. E Deus desce. Deus entra na tenda de Abraão. Ele come com Abraão, não lembra? Ele come com Abraão, e Deus diz: olha, ano que vem ela vai estar grávida. A mulher lá fazendo a comida acha graça, ri. Aí Deus, porque ela riu, o nome do menino vai ser o quê? Isaac, o Deus que ri. Sabe, meus irmãos, que é tremendo? É que nós temos uma mesquinhez tão sem futuro, que nós ficamos colocando coisa para Deus. Não, Senhor, não vai dar. Irmãos, Deus faz rir da nossa besteira. Porque quando Deus contempla o que Ele quer fazer na sua vida, nós somos incrédulos demais. Ora, Deus, irmãos, é tremendo quando Deus diz algo lá em 2 Crônica: eis o homem para quem olharei, aquele cujo coração é totalmente meu. Quando Deus olha para nós hoje à noite, meus irmãos, a gente pode ver o sorriso de Deus. Irmãos, nós somos aqui uma igreja sentada ouvindo uma palavra dessa, sabendo que Deus tem muito mais para nós, que a nossa condição espiritual, meus irmãos, é raquítica diante da glória do grande Deus, que você poderia estar muito melhor, que este Covid ou qualquer outra coisa que possa vir, não é 10%, meus irmãos, daquilo que Deus tem para você.
a restauração, o plano do Senhor, aonde Ele quer te levar. Você não precisa saber, você tem só que confiar, assim como Abraão, vai sem saber para onde vai, mas vai confiando nas mãos do nosso Senhor, vai confiando no caráter de Deus, vai se entregando mais diante do Senhor, vai crendo mais, porque assim que você olhar, você vai perceber, meu Deus, Ele já me trouxe até aqui. Ele já me trouxe até aqui. E amados, você está em Cristo? Eu poderia fazer tantas perguntas para você hoje à noite, mas essa é só uma. Você está em Cristo? Amado, o texto bíblico diz, numa versão bem aproximada do verbo lá no original, e tu serás uma bênção. Irmãos, eu gosto dessa versão, mas para hoje à noite eu ficarei com o sentido que não é, um está no outro, né? E ser tu uma bênção. Em primeiro lugar, você só pode ser uma bênção para os outros quando você de fato já é uma bênção. E amados, o que é que está faltando? Eu sei, meus irmãos, tem muitos jovens aqui, pessoas que eu não conheço, que vieram. Eu respeito todos vocês, respeito todo mundo. Ninguém é obrigado aqui a crer no que eu estou falando, não. É certo? Porque eu estou falando, não. Você é obrigado a crer porque é a palavra de Deus. Escute o que eu vou lhe falar agora. Independente do que você creia ou não, você vai ver os sinais da fidelidade de Deus com a pessoa diante de você. Mesmo se eu não quiser crer, Deus não vai deixar de fazer na sua vida porque eu não creio. Por quê? Porque este compromisso de Deus aqui é individual. É individual. É independente se a igreja me aceita ou não. É independente se você crê ou não. Eu me lembro uma vez que eu saí de uma pregação numa cidadezinha chamada Moraújo, lá perto do Camusim. Irmãos, eu preguei naquele dia que eu parecia o Billy Graham, sem a petulância, claro, né? O Billy Graham ninguém parece como daquele, não, uma maravilha. Eu preguei, meus irmãos, foram 4 sermãos, 4 noites, preguei, até hoje eu estou pregando. Irmãos, e naquele dia, nenhuma pessoa se converteu, ninguém se entregou a Cristo, mestre de mim. E eu disse, meu Deus do céu, era para ser, rapaz, se fosse o Billy Graham, era 500 mil pessoas. E aí, meus irmãos, numa manhã, eu meditando frustrado como pregador, e eu ia fazer uma viagem lá para o Pará, eu ia pregar lá, e eu já acabado, Daniel, quem prega quer ver o povo aceitando Jesus, e aí passei 4 dias, se no meu Ceará ninguém aceitou Jesus, imagina no Pará. Irmãos, Deus acabou com os meus sonhos, frustrou logo minha vida e me refez de novo. Deus chegou para mim e disse, mesmo, eu lendo aqui, meditando, lá em Ezequiel, onde ele diz o seguinte, prega a palavra, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. O importante é que eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Eu sabia que a partir dali, muitas pessoas como vocês iam me ouvir, sem eu ter garantia de que vocês vão crer. Mas qual é a minha glória? Sou eu que estou dizendo isso hoje à noite. É Deus que está falando com você agora. Ele te chama para você ser uma bênção. E em primeiro lugar, entenda, você deve assumir o seu relacionamento pessoal com Jesus. Não é baseado no que a mocidade vai fazer. Mas as senhoras não fazem mais assim. Mas os obreiros não oram mais. Mas a igreja não tem isso. Não é igreja, não é obreiro, não é senhora, não é pastor. O que Deus tem contigo é com você, é você com Ele. É você entendendo que o seu compromisso é com Ele. O seu chamado é seu. É você que diz, Senhor, eu vou ouvir aquilo que o teu servo está falando, porque ele é instrumento teu para a minha vida, é o teu compromisso em mim, que eu quero me agarrar e me apegar esta noite. Porque, meus irmãos, olha o que o Senhor então diz, abençoarei os que te abençoarem. Irmãos,
só pode ter este poder de ser uma bênção. E Deus disse o seguinte: olha, eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você tomar a decisão correta de dizer: Senhor, pois eu me achego a ti hoje à noite, não é com as minhas estratégias, com o meu jeito de ser, não. Eu me entrego hoje, para que o Senhor faça de mim esta bênção, para que eu viva isto que o Senhor quer para a minha vida. Nós temos o exemplo de José. José, meus irmãos, como eu já falei, voltou para a prisão. Lá na prisão, eu abençoarei os que te abençoarem. O copeiro do rei chega e diz: eu tive um sonho, e conta para José. José diz: olha, pois então 3 dias tu vai ser chamado, lembre-te de mim. Irmãos, e olha o que a Escritura diz, que o homem lembrou, amém? O homem lembrou. Deus está no negócio: abençoarei os que te abençoarem. José volta, aliás, José é chamado à presença daquele faraó. Faraó, meus irmãos, conta o sonho. José, meus irmãos, numa capacidade do Espírito, só vai dizendo: olha, vai acontecer isso aqui assim, isso aqui. Pá. Irmãos, quando ele termina, o faraó só faz dizer: nós vamos encontrar um jovem desse jeito aí aonde? Aquele homem de prisioneiro, acusado de estupro, foi agora tornado governador de toda a terra do Egito. Abençoarei os que? Em todos os lugares do mundo havia fome, menos no Egito. No Egito havia fartura, prosperidade. Meus irmãos, chego ao fim com 3 aplicações para nós, amém? 3 aplicações que você deve ser honesto com o seu coração, para que você saia daqui sabendo que você pode começar um ano com garantias de Deus, de que 2021 vai ser uma bênção. Amém? A primeira, nós já vimos aqui, meus irmãos, está claro que nós precisamos fazer algumas renúncias. Renunciar é preciso. Mas não renúncia do que não presta, do que você sabe que é ruim. Isso não é renúncia. Ora, renunciar aquilo que você já vai jogar no lixo, que você já tem que jogar no lixo, não é renúncia. Renúncia, para ser renúncia, tem que ser algo que você está apegado. Tem que ser algo que você diz: opa, isso aqui vai doer. Ô, pastor, isso aqui não. Aí você esconde, ó. Não é isso. Meus irmãos, eu não brinco com a fé de ninguém. E hoje, meus irmãos, eu estou aqui me segurando para me pregar na calma. Povo de Deus, não vamos ser hipócritas hoje à noite, não. Amém? Pelo menos agora, meus irmãos, todos nós sabemos os pecados ocultos que nós temos. Aquilo que nós sabemos que já é lixo. Os nossos pecados ocultos, nossos pensamentos, nossas vaidades, tudo isto é lixo. Se é lixo, pegue o saco preto, jogue dentro e jogue fora, amém? Agora, o problema está aqui. As nossas renúncias devem ser nas áreas daquelas coisas que nós gostamos. Daquilo que a gente diz: opa, mas isso aqui dói. E todos nós sabemos o que é que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer que você faça hoje à noite é trocar algo bom da sua vida por algo melhor, que é a presença de Deus. Às vezes, meus irmãos, entenda. Já disse isso para vocês, repito esta história, porque preciso ensiná-los. Eu me lembro, meus irmãos, que eu estava lendo. O Sóstenes corria para cima de mim, ele tinha mais ou menos ali uns 3 a 4 anos. Papai, vamos brincar. E eu saio, menino, que eu quero ler.
E eu corria para um lugar da casa querendo ler e me escondia. Ele, papai, vamos brincar? Papai, papai, irmãos, e a voz do papai era direto. E aí foi que eu então disse, sai daqui, macho. Vai para lá, não quero brincar contigo não, mas deixa eu ler, preciso estudar. E aí, meus irmãos, o Senhor, aquele que é poderoso, aquele que a voz é como a voz de muitas águas, mas também pode ser mansa e suave. O Sóstenes saiu com a carinha triste, quase de choro, e o Espírito bradou dentro do meu coração, que chega doeu, quando o Senhor disse, se tu me buscasse, como meu filho, como teu filho te busca. Oh, meus irmãos, que dói até hoje. Eu chamei o Sóstenes, eu chorei, eu pedi perdão. E disse, vamos brincar, meu filho, vamos brincar. E eu brinquei com este menino, e eu brinquei com este menino, e eu brinquei. Disse, vambora, menino, corre, menino. E ele cansou. Quando ele cansou, e eu já exausto, eu dobrei os meus joelhos, coloquei o som bem alto, que só se orar, se eu tacar a cabeça no chão, se eu falar em língua, e aí, irmãos, eu botei o som bem alto, e comecei a chorar, e comecei a falar em línguas, e disse, Senhor, me perdoa, hoje sou eu que estou te buscando, papai. Irmãos, nós sabemos o que nós temos gastado o nosso tempo. Nós sabemos que existe um tempo precioso da nossa comunhão com Deus. Nós sabemos de coisas que não agradam a Deus, mas que nós estamos segurando. Sabemos que até são coisas boas. Pode ser amizade, pode ser local, pode ser um entretenimento, pode ser várias coisas. Mas você deve dizer para você mesmo, opa, isto aqui é bom, mas eu tenho algo melhor na presença de Deus. Eu vou buscar um pouco mais. Eu vou me demorar com Ele um pouco mais. Eu quero ouvir um pouco mais a sua voz. Eu quero desejar a sua presença um pouco mais. Então faça as renúncias. Em segundo lugar, meus irmãos, depois da renúncia, o que está muito claro para nós agora aqui, que aquilo que de fato marca a nossa entrada para 2021 é o fato de nós lutarmos para ser uma bênção, amém? Então o que é que eu quero dizer com isso? Você tem um alvo, você tem um objetivo. Você não é mais de você mesmo. Você pertence a Cristo. Então quem pertence a Cristo vai andar como Cristo andou, vai viver como Ele viveu, vai olhar para Ele, Ele é seu referencial. Então aceite os comandos de Cristo para a sua vida. Você renunciou a algo bom e agora você se achega a Cristo, aceite Ele governar a sua vida. Aceite Ele dizer o seguinte, Onésimo, este caminho aqui não é bom, ainda que você diga, mas Senhor, mas ele parece ser melhor, ele parece ser, mas não é, ele parece ser. Aceite Deus falar com você. Povo de Deus, eu estou vendo, existe uma sequidão, meus irmãos, aqui neste lugar, aonde nós queremos saber, mas não que Deus fale o que nós precisamos, mas que Deus nos diga algo parecido com o que a gente precisa, que é para ver se dá certo. É como se em vez de você comprar o remédio original que vai fazer efeito, você dissesse, não tem um genérico? Aquela marca que é mais fraquinha? Ora, você precisa de genérico? Você precisa de uma coisa mais fraquinha? Só se você esquecer o que é que está em jogo. Irmãos, o que está em jogo é nossa vida espiritual, é morte eterna ou vida eterna. Eu não tenho tempo mais para brincar com o pecado, porque brincar com o pecado é esperar que ele me morda. É como se você comprasse uma cascavel e quisesse dominar a cascavel, quisesse domesticá-la, achasse bonitinho o chocalho. Meu irmão, a cascavel não se brinca, ela se enrola todinha e ela vai dar o bote em você. Quando o assunto é o pecado, meus irmãos, você tem que matá-lo ou ele lhe matará. E esta noite Deus está dizendo, eu tenho um remédio para você, e o remédio é você ouvir a minha voz, é você saber a minha palavra, é você fazer da minha palavra a lâmpada que guia os teus pés, é você fazer da minha palavra o remédio que sara a tua alma. E quando nós tomamos essa decisão, meus irmãos, aí o diabo não tem mais o que dizer.
E por último, meus irmãos, e finalizo aqui então. Amados, Deus tem promessas para a sua vida, amém? Para a sua família. E Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias. Você é filho de Abraão. A Bíblia nos diz: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Viva esses processos de Deus. E eu finalizo agora. Se prepare para o cumprimento das promessas de Deus. Deus cumpre as suas promessas, meus irmãos. Deus cumpre a sua promessa de uma forma que quando nós vemos o cumprimento, nós ficamos sem nem saber o que dizer. Porque nós até imaginamos que seria diferente, mas quando o cumprimento vem, quando está tudo organizado, meus irmãos, hoje à tarde, não, ontem à noite, eu me tornei tio. Minha irmã, casada, a do meio, o esposo dela não podia ter filhos. E ela ainda tinha um problema que se chama policistos, né? Que impedem. Então ele não podia, tentou fazer uma cirurgia, mas não deu certo, mais ou menos. O óvulo não chegava, o espermatozoide não chegava a fecundar no óvulo, né? E ela ainda estava com policisto. E um dia, meus irmãos, nós na oração lá em casa, eu tenho uma irmã, a mais nova, que ela é eu, só que sendo mulher, sabe? Profunda. Nós aqui orando, aí nós terminamos a oração, e disse: aí, Deus falou alguma coisa? Ela só chorando, ela levantou, colocou a mão na cabeça da minha irmã e falou: olha, Deus vai te dar um filho. Amém. Minha irmã creu, mas as dificuldades estavam lá. Ela tinha o quê? Policista, né? E o homem tinha o coisado lá, o negócio. Mas aí, meus irmãos, sabe o que é tremendo? É que passou-se 2 ou foi 3 anos. Eles vivem na vida normal, tentando aquele negócio, as historinhas. E aí, meus irmãos, olha, do nada, sem ninguém fazer campanha, ninguém fazendo nada, ela só crendo. Somente crendo. A fé, e vá para casa com ela, você termina aqui. A Bíblia nos diz que a fé, ela é como uma semente que o agricultor plantou, e aí depois ele não pode mais fazer nada. Ela fica debaixo da terra, ele não pode lá estar lá cavando para ver a semente, não, ele tem que esperar ela frutificar. Eu vejo hoje à noite pessoas aqui que estão na mesma forma. Não esmurece, continua crendo. Tua família seja uma bênção. Você pode não estar vendo, mas a sementinha está lá, amém? A plantinha vai romper o solo, e na hora certa nós veremos os frutos para a glória de Deus. É isso que Deus quer, amém? Aleluia. É isso, meus irmãos. É isso que Deus quer de você. O ano de 2021 seja uma bênção. Amém? Saiba do que você plantou. Eu sempre disse isso. Vocês lembram, meus irmãos? Que eu disse: olha, nós plantamos, nós vamos colher. Este ano pode ter sido ruim, mas eu vou terminar ele na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Sei nem quantas vezes eu peguei o Covid. Sei se foi 3 ou foi 4. Não sei. Só sei que não tem Covid que me derrube. Não existe. Não existe doença nenhuma que possa me parar. Um irmão disse: mas pastor, tenha cuidado, você sabe que este mundo... Eu disse: é aí que está o problema. Eu não pertenço mais a este mundo. Finalizo, meus irmãos, lembrando para você deste versículo maravilhoso.
Quero ler, meus irmãos, porque ele é profundo demais. Romanos, marque na sua Bíblia, marque hoje. Depois você pode dizer que eu estou até doido, mas não, gente. Depois não vai ser desse aqui, só se você não crer. Aí, tchau para você. Romanos 14, meus irmãos. Versículos 7 e 8. Por que isso não me abala? Porque este versículo aqui, eu coloquei ele lá no meu coração, lá no centro. E é por ele que eu quero viver. Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de vós vive para si. E nenhum de vós morre para si. Pois, se vivemos, eu vivo para quem? Para o governo. Olha, eu vivo para quem? Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Então pronto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Somos do Senhor.